Boa noite, consumidores. Bem-vindos a mais um Defesa do Consumidor, produzido semanalmente pela Associação para a Defesa do Consumidor, ADECO, para você que nos assiste do outro lado. Sabemos que o consumidor que nos assiste é consciente e responsável, principalmente agora que a melhor forma de contribuir para o bem de todos é ficando em casa. Como vocês estão fazendo a vossa parte, nós cumpriremos com a nossa, levando até si notícias deste vasto mundo de consumidores para mantê-los informados sobre os seus direitos e deveres. Então fique em casa, na nossa companhia e seja um consumidor informado. Hoje, em Defesa do Consumidor, temos os seguintes temas: educação financeira com dicas práticas para poupar em casa durante o período de quarentena. Informação jurídica nos informa sobre o crime de propagação da doença contagiosa. ADECO Mirim com dicas e cuidados a ter ao voltar a casa depois das compras. ADECO responde a consumidores com problemas de voos e dúvidas sobre passagens compradas devido ao Covid-19. Hoje, em Educação Financeira do projeto Alfabetização Financeira, Poupança, Crédito Bancário e Endividamento, financiado pela Anne Friesen Fund através da Consumers International e da Consumer Bond, nos dá dicas práticas para poupar em casa durante o período de quarentena em épocas de crise como o coronavírus. Estar em casa no período de isolamento social para evitar o contágio do novo coronavírus pode fazer aumentar o valor das suas faturas, ainda mais se estiver em casa com toda a sua família. Isto devido ao aumento do uso de energia, água e consumo de alimentos, principalmente para quem está trabalhando em casa ou que está com crianças sem ir à escola, mas há algumas práticas simples que ajudam a economizar. Essa pode ser uma oportunidade para rever o seu orçamento e tentar melhorar a sua saúde financeira. Você pode poupar em diversos setores, entre os quais eletricidade. Abra as cortinas e persianas para usufruir do máximo tempo possível da luz natural. Não deixe luzes acesas se não estiver a utilizar a divisão em causa. Substitua as lâmpadas normais por lâmpadas de baixo consumo como LED ou fluorescente. Apesar de serem mais caras, no médio e longo prazo permitem poupar 80% da energia. Não deixe aparelhos ligados em stand-by se não estiver a utilizar ou, caso contrário, continuarão a consumir energia. Em termos de água, não deixe a torneira aberta enquanto lava os dentes ou a louça. Verifique as torneiras que possam estar a pingar e faça a manutenção. Instale um regulador de autocolismo ou coloque uma garrafa de água pequena dentro do depósito para evitar a descarga máxima. Reaproveite a água. Por exemplo, ponha um balde a amparar a água do banho e use na sanita em vez de puxar o autocolismo. Alimentação. Congele os alimentos. Esta pode parecer uma medida insignificante, mas acredite que grande parte da economia com alimentação pode ser obtida com o congelamento de produtos. A dica é congelar as refeições que sobram e alimentos em excesso na despensa ou que não se destinem ao consumo imediato. Deste modo, você preserva os alimentos, mantém a sua qualidade intacta e ainda consegue economizar bastante. Organize suas compras tendo em conta a validade, utilizando em primeiro lugar aqueles próximos da validade. Não compre sem necessidade, compre somente o que necessita. O período é difícil, mas vai passar. É preciso que estejamos unidos. É preciso que sejamos conscientes e responsáveis. Com a entrada do país numa nova fase de combate à pandemia da Covid-19 e o reforço das medidas de contingência de proteção civil para a situação de risco de calamidade, a rúbrica Informação Jurídica nos informa sobre o crime de propagação da doença contagiosa. Neste momento, se vive no estado, em Cabo Verde, de calamidade pública, devido à presença do coronavírus. Portanto, o governo tomou uma série de medidas, junto com os órgãos e instituições de saúde, para que os cidadãos fossem protegidos, devidamente protegidos. Aquele que não cumprir essas diretrizes, como a quarentena e a opção de se manter o distanciamento social, poderá incorrer num crime. O crime de propagação de doenças contagiosas. Mesmo que esta pessoa não tenha tido
a intenção de passar esta doença, ou seja, de contagiar alguém com a doença que ela tem. Mesmo que essa pessoa tenha tido somente alguns sintomas e desconfia que está doente com o coronavírus, visto que são os sintomas do coronavírus, e essa pessoa decidir não procurar assistência médica e mesmo assim conviver diariamente com outras pessoas e não cumprir as regras de quarentena. Essa pessoa poderá incorrer no crime por negligência e poderá ser punido com uma pena de 80 dias a 200 dias de multa, ou então com uma pena de até 3 anos de prisão. Se porventura existir alguém que já tenha plena noção de estar doente, não é, com o coronavírus, e essa pessoa deliberadamente quiser conviver com pessoas e propagar o contágio dessa doença para outrem, essa pessoa poderá ser punida com uma pena de 1 a 6 anos de prisão. Por isso, pessoal, vamos obedecer às diretrizes dos órgãos de saúde e do governo de Cabo Verde. Aos pequenos e graúdos, no meio dessa pandemia do coronavírus, é dever de todos fazer a nossa parte. E um pequeno gesto como o de lavarmos bem as nossas mãos pode salvar vidas. Saiba mais em Adeco Mirim, com dicas e cuidados a ter ao voltar a casa depois das saídas a compras. Olá, consumidores de Mirim! Estou de volta para dar-vos mais umas dicas de higiene na prevenção contra o Covid-19. Dessa vez, falarei sobre os cuidados a ter à volta da casa depois de uma saída necessária para a compra de alimentos, por exemplo. Considere que as suas mãos estão sempre sujas. Nunca leve-os para a boca, os olhos, nariz ou cabelo. Tenha sempre consigo álcool gel ou líquido para desinfectar as mãos quando não puder lavá-las. E o lenço de papel para tocar as superfícies que são focos de contaminação. Sempre que chegar a casa, evite transitar com a roupa e o sapato da rua. Tenha sempre um local logo na entrada da casa para retirar a roupa e o sapato. E claro, lavar as mãos imediato depois disso. Desinfete pelo menos uma vez por dia, com álcool ou a solução de lexívia e água, por exemplo, todos os locais que tocamos à volta da rua e os objetos que usamos no exterior, como torneiras, maçanetas de porta, chaves de telemóveis, etc. Higienize os alimentos ao chegar a casa, como frutas e verduras, mergulhando numa solução de água e vinagre ou uma solução sanitária diluída em água, depois de termos que passar por água corrente. Faça o mesmo com os produtos comprados ou embalagens são guardados, desinfetados com pano molhado com álcool ou lexívia em água. Pode lavar também se for possível. Volte a lavar as mãos depois de tudo isso e sempre que for necessário. Ficar na casa para o bem e para bem de todos. Tchau! A DEC responde a vários consumidores que nos consultaram em esses últimos dias e com problemas idênticos sobre voos e passagens compradas devido ao Covid-19. Se você é um deles ou se encontra em uma situação parecida, escuta a resposta do nosso jurista. Um consumidor com residência em Cabo Verde comprou uma passagem com destino ao exterior e com partida em um aeroporto de Cabo Verde. Porém, com essas medidas tomadas pelo governo de Cabo Verde, da interrupção de voos internacionais e nacionais, o seu voo foi cancelado. Essas medidas que foram tomadas devido ao coronavírus, ou Covid-19.
Entretanto, o consumidor dirigiu-se à companhia aérea, que era uma companhia aérea cabo-verdiana, para pedir o reembolso do dinheiro da passagem, já que essa viagem para o exterior não teria utilidade num futuro próximo. E, infelizmente, a companhia de aviação negou reembolsar o consumidor. E assim o consumidor voltou para casa sem o valor que ele já tinha gasto. Ele contactou a DEC para saber o que poderia fazer. A legislação cabo-verdiana é expressa nesses casos. Mesmo num período de calamidade pública, ou seja, numa situação excepcional, o cancelamento de viagens por parte do panorama internacional e nacional deverá ser alvo de reembolso por parte da companhia de aviação ao consumidor. É um dinheiro gasto e é uma viagem que não se realizou. A companhia de aviação não terá a obrigação de indemnizar ao consumidor, justamente por ser um caso de uma situação excepcional como uma pandemia global, que é o coronavírus. Mas terá a obrigação de devolver, de reembolsar e restituir o consumidor desse valor que o consumidor gastou, num período de 7 dias úteis, mediante transferência bancária. Chegamos ao fim do nosso programa. Apelamos a todos os consumidores que mantenham a serenidade nesses tempos de união, que sigam ao máximo possível as medidas de prevenção das nossas autoridades para travar o coronavírus no nosso país, para que possamos voltar o mais rápido possível à normalidade. Avisamos aos sócios e consumidores em geral que, devido às medidas de prevenção, até novo aviso, a atenção da ADEC será pelo nosso telemóvel, pelas nossas redes sociais ou site adec.cv, onde também está disponível a informação para ser um sócio ADEC. Siga a ADEC desde a sua casa através do nosso Facebook, Twitter, YouTube, no jornal impresso Terra Nova ou escuta-nos nas nossas 12 rádios parceiras. Defesa do Consumidor volta na próxima quinta-feira. Até lá, seja um consumidor consciente, responsável e fique em casa.